Boa noite. Buenas noches. Graça e paz. Gracia y paz. Então, atenção, senhores passageiros. Atención, señores pasajeros. Aperta o cinto de segurança. Abrochen los cinturones de seguridad. Olha aí, ó. Aprendi com ele ali. Aprendí con Jorge. Tudo bem, Jorge? Muy bien, Jorge. Thank you so much. Mas aperta o cinto mesmo, porque vai ser um tempo precioso aqui. Pero hablando en serio, realmente abroche su cinturón porque viviremos un tiempo precioso aquí. Amém? Amén. Vamos à palavra imediatamente. Vamos inmediatamente a la palabra. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Juan 14, 26. Eu vou dar continuidade Voy a dar continuidad à mensagem de ontem. al mensaje de ayer. Ontem nós falamos sobre siga os passos do Espírito Santo. Ayer hablamos sobre seguir los pasos del Espíritu Santo. E agora nós vamos dar continuidade. Y ahora vamos a dar continuidad. Parte 2. Parte 2. Ok? ¿Ok? João 14, 26. Juan 14, 26. Mas o Consolador, Mas el Consolador, o Espírito Santo, el Espíritu Santo, que o Pai enviará em meu nome, a quien el Padre enviará en mi nombre, esse ensinará a vocês, Él os enseñará todas las cosas para que vocês se lembrem y os recordará de tudo que eu lhes ensinei. todo lo que yo os he dicho. Amém? Amén. Vamos orar? Vamos a orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse dia. Padre Celestial, te agradecemos por este día. Louvamos o teu santo nome. Alabamos tu santo nombre E nós pedimos agora mesmo, y pedimos ahora mismo, aumente a tua presença nessa casa. aumenta su presencia en esta casa. Espírito Santo, Espíritu Santo, em nome de Jesus, en el nombre de Jesús, nós declaramos, declaramos, tu és bem-vindo, tú eres bienvenido, bem-vindo, bienvenido, bem-vindo. bienvenido. Fica à vontade no nosso meio. Puede estar libre en nuestro medio. Faça do teu jeito, Haga a su manera, de acordo com a vontade do Pai e do Filho, de acuerdo con la voluntad del Padre y del Hijo, para a glória do nome de Jesus. para gloria del nombre de Oramos Jesús. agradecidos Oramos agradecidos e neutralizamos y neutralizamos nesta casa en esta casa toda a ação maligna, toda acción maligna, que o inimigo que el enemigo fique cego, quede ciego, surdo e mudo, sordo y callado, mudo, só de olhar para este lugar, solo de mirar a ese lugar, porque a tua presença porque tu presencia e só a tua presença y solo tu presencia é bem-vinda neste lugar. es bienvenida en este lugar. Só a tua presença, Senhor Solo Jesus. tu presencia, Señor Só a Jesús. tua pessoa, Solo tu persona, só o Senhor solo tú é bem-vindo a este lugar. eres bienvenido en este lugar. Por isso nós oramos, Por eso oramos agradecidos, agradecidos em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Siga os passos do Espírito Santo. Siga los pasos del Espíritu Santo. Parte 2. Parte 2. É que isso é profético, que vai fluir rios de água viva do interior. Eso es profético porque va a fluir Cheio do ríos de Espírito agua Santo. viva. Muito bem. A minha palavra hoje à noite Mi palabra para esta noche é levar você es llevarte a tomar uma decisão a tomar una decisión de ser ensinado, de ser enseñado, guiado, guiado, dirigido, dirigido, ungido, ungido movido y movido pelo Espírito Santo por el Espíritu Santo e seguir os y passos seguir los pasos do Espírito Santo del Espíritu Santo diariamente. todos los días. Amém? Amén. Então vamos lá, vamos olhar alguns estudos de casos para inspirar você. Vamos a ver algunos estudios de caso para inspirarte. Amém? Amén. Primeira coisa, ouça a voz do Espírito Santo La primera cosa, escuche la voz del Espíritu Santo e obedeça. y obedezca. Corra Corra e prega o y Evangelho. predique el Evangelio. Se o Espírito Santo Si el Espíritu Santo falar com você, habla contigo, ou corra corra e prega o Evangelho. y predique el Evangelio. E aí eu quero olhar com você. Y ahora yo quiero mirar contigo. Se a projeção puder colocar. Si la proyección puede colocar. Atos 8, Hechos 8, de 26 a 41. del 26 al 41. A Bíblia fala nesse texto La Biblia habla en ese texto de discípulos
de um discípulo da igreja de Jerusalém. de un discípulo de la iglesia de O Jerusalén. nome dele era Filipe. Su nombre era Felipe. Ele tinha sido eleito Él había sido elegido apenas para cuidar da ação social da igreja. solo para cuidar de la acción social de la iglesia. Mas ele tornou-se um evangelista. Pero se volvió un evangelista Poderoso. un evangelista poderoso. E um dia ele estava lá em Jerusalém. Y un día él estaba en Jerusalén. E Atos 8, Y Hechos 8, de 26 ao 41. del 26 al A primeira 41. coisa que ele viu, La primera cosa que um él anjo vio, do Senhor un ángel del Señor falou com ele: habló con él. sai de Jerusalém, Sal de Jerusalén, pega a estrada toma la carretera que sai de Jerusalém para Gaza. que sale de Jerusalén a Gaza. É uma estrada que vai para o deserto. Es una carretera que va hacia el Vai desierto. para o deserto. Faixa de Gaza. La Faixa franja de Gaza. de Gaza, região perigosa hoje. Franja de Gaza. É isso aí. Uma região perigosa hoje. Sí. Una región muy peligrosa hoy en día. Ali onde está o Hamas, aquele povo ali. Donde está el Hamas. y Então todo o eso. Senhor disse: sai de Jerusalém, Entonces el Señor le dijo, sal de pega a Jerusalén, estrada de Gaza. toma el camino E hacia Gaza. ele disse: está deserto. Y él dijo, está desierto. E o anjo não falou mais nada. Y el ángel no le dijo nada Mas más. sabe o que ele fez? Pero ¿sabe lo que hizo Ele él? levantou-se imediatamente. Él se levantó inmediatamente E ele foi para essa estrada. y fue a esa E ele carretera. ficou na beira da estrada, Y quedó ahí a la orilla de la estrada. Ao de la lado da carretera, estrada. A la orilla de la carretera. olhando o que ia acontecer. Mirando lo que iba a Mas pasar. o Senhor tinha falado. Pero el Señor le había Ele dicho. estava Y él obedecendo. estaba obedeciendo. E quando ele está lá olhando, Y mientras él estaba mirando, vai passando vários carros. fueron pasando muchos carros. Não como os de hoje. No como los de hoy. Carros puxados a cavalo, né? Carros que eran tirados por E caballos. de repente, Y de repente, o Espírito Santo el Espíritu falou Santo com ele: habló con él. junte-se àquele carro. Júntese a aquel carro. Sabe o que ele fez? ¿Sabe lo que él hizo? Ele correu. Él corrió. Ele correu. Él corrió. Se aproximou do carro. Se acercó al O carro. carro era puxado a cavalo. Y era un carro que era tirado a caballo. Ele tem que correr. Y él tuvo que Pra- correr. correndo ao lado. Ir corriendo al lado. E naquele carro Y en ese carro estava o ministro da Fazenda estaba el ministro de Hacienda da Etiópia. de Etiopía. Esse homem tinha ido a Jerusalém Ese hombre había ido a Jerusalén para adorar. para adorar. E ele estava lendo o livro do profeta Y Isaías. estaba leyendo el libro del profeta Mas ele não Isaías. entendia nada. Pero no entendía Então nada. Felipe se aproximou do Entonces carro. Felipe se Porque o acerca al carro. Espírito Santo tinha dito: Porque el Espíritu Santo le había corre. dicho, corre E se aproxima y daquele carro. acércate a ese carro. E ele se aproximou. Y él se acercó. E ele perguntou para o etíope: Y él preguntó al etíope, você está entendendo o que está lendo? ¿estás entendiendo lo que lees? E ele disse: não. Y él dijo no. Parou o carro. Y mandó Disse: parar el sobe carro. no carro. Y dijo, súbete al carro. E ele subiu o carro. Y él subió al carro. E aí Felipe pregou o evangelho para ele. Entonces Felipe predica el Por evangelio a él. muitas horas, Durante muchas horas. naquele caminho deserto, En ese camino desierto. Felipe foi pregando Felipe fue e predicando. apresentou Jesus para Y ele. presentó Jesús a él. Finalmente, Finalmente. eles chegaram no lugar Llegaron a un lugar onde havia bastante água. donde había mucha agua. Então o eunuco perguntou: Entonces el eunuco le preguntó, eis aqui a água. aquí hay agua. O que impede que eu seja batizado? ¿Qué impide que yo sea E bautizado? Felipe disse: é lícito se você crê de todo o Y coração. Felipe le dijo, es lícito si realmente crees de todo tu Ele corazón. disse: eu creio Y él dijo, yo creo que Jesus Cristo que Jesucristo é o Filho de Deus es el Hijo de que Dios havia de vir ao mundo. que había de venir al E mundo. aí o que acontece? ¿Y qué pasó? Eles desceram do carro. Ellos bajaron del carro, Felipe batizou. Felipe bautizó, Mas quando saíram do carro, pero cuando salieron del carro, Felipe teve uma experiência sobrenatural. Felipe tuvo una experiencia sobrenatural. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Quando saíram da água, Cuando salieron del o agua, Espírito Santo el Espíritu Santo arrebatou Felipe. lo raptó, lo arrebató. É uma coisa incrível, uma experiência incrível. Es algo increíble, una experiencia Porque ele estava a increíble. muitas horas de distância. Porque él estaba a muchas horas de E agora o distancia. Espírito Santo estava fazendo com ele, sabe o quê? Y ahora ¿sabe lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con él? Filho, você obedeceu. Hijo, tú me obedeciste, Você correu. corriste, Você foi rápido. fuiste rápido, Você não questionou. no me Você cuestionaste, não vai voltar a pé. no volverás caminando. E o Espírito Santo pega ele lá no meio do deserto. Y el Espíritu E Santo lo toma en el leva a desierto uma cidade chamada Azoto. y de lo lleva Damém. a una ciudad llamada. Imagina uma experiência de você estar no meio do deserto e ser arrebatado pelo Espírito. Ahora imagínese la experiencia de estar en el desierto y ser arrebatado por el Espíritu. E o Espírito colocava você em outra cidade. Dá um glória a Jesus. Y el Espíritu te lleva a otra ciudad. Da un gloria a Jesús. Não sei se você entendeu. No sé si ustedes Você entendieron. entendeu isso? ¿Usted entendió eso? Quando você obedece, Cuando obedeces, o Espírito Santo pode dar a você el Espíritu Santo puede darte experiências sobrenaturais. experiencias sobrenaturales.
E o Felipe teve uma experiência sobrenatural. Y Felipe tuvo una experiencia sobrenatural. Ele foi transportado Él fue transportado lá do meio do deserto, del desierto pelos ares, por los aires até Azoto. hasta Azoto. Só Deus pode fazer isso. Solo Dios puede hacer eso. Mas para isso, Pero para eso você precisa ouvir a voz tienes que oír la voz e obedecer. y obedecer. Sabe o que aconteceu com isso? ¿Sabe lo que aconteció? Aquele homem era estratégico, Aquel hombre era estratégico. era uma autoridade. Era una autoridad. Foi assim que nasceram Fue así que nació as igrejas da Etiópia. las iglesias de Porque aquele Etiopía. homem chegou lá na Etiópia, Porque cuando ese hombre llegó a Etiopía, ele começou a evangelizar. él comenzó a E evangelizar. assim nasceram as igrejas cristãs Y así nacieron las iglesias da cristianas Etiópia, de Etiopía, através do ministro da a fazenda. través del ministro de Ele Hacienda. era o superintendente de todos os tesouros Él era el jefe de todo el tesoro da rainha da Etiópia. de la reina de Etiopía. E o Espírito Santo Y el Espíritu Santo usou Felipe usó a Felipe para que ganhasse aquele homem. para que ganase ese hombre. O Espírito Santo El Espíritu Santo quer usar você quiere usarte na sua en cidade su ciudad para ganhar pessoas estratégicas. para ganar personas Porque estratégicas. pessoas estratégicas Porque personas estratégicas ganarán muitas pessoas muchas para personas Jesus. para Jesús. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Diga amém. Diga amén. A segunda coisa, La segunda cosa, quando o Espírito Santo falar com você, cuando el Espíritu Santo hable contigo, não questione, no cuestione, não questione. no cuestione. Sabe, nós estamos vivendo uma geração Sabe, vivimos una que generación quer perguntar o porquê de tudo. que quiere preguntar el porqué de todo. Mas eu venho de uma geração Pero yo vengo de una que a generación gente aprendeu o seguinte: que aprendimos lo se siguiente. o Espírito Santo Si el Espíritu te Santo mandar sentar, te manda sentar, não pergunte se tem cadeira. no pregunte si hay Se silla. joga. Tírate. Se joga porque se ele mandou, Tírate, porque si Él mandó, ele faz o restante. Él hace lo que Quando lo ele resto. fala, Cuando Él habla, ele cuida, Ele cuida. ele abençoa, Ele bendice. ele opera os milagres, Ele opera milagres. ele faz sinais e Ele maravilhas, hace señales y ele maravillas. manifesta Ele manifesta o sobrenatural. sobrenatural. Diga aleluia. Diga aleluya. Pode fazer melhor, não pode? Pode ser melhor, Aplaudo não? lindo, mais Pode aplaudir poderoso mejor. Jesus. Atos 9. Hechos 9. Atos 9. Hechos Eu 9. quero destacar um pouquinho sobre Ananias. Fala comigo, Ananias. Quero destacar pouco sobre Ananias. Ananias, ele morava ali na capital da Síria, que está lá. Ananias vivia na capital de Assíria, Que ainda está lá. que aún está allí, Damasco. Damasco. A mesma capital. La misma capital. Desde os tempos bíblicos. Desde os tempos Desde o bíblicos. tempo do Velho Testamento. Desde o tempo del Viejo você del conhece a Antiguo Testamento. história. E conheces a história. Saulo de Tarso, Saulo de Tarso, que na época era perseguidor da que igreja. naquele tempo era perseguidor da Ele igreja. ele tinha ido a Damasco Havia ido a Damasco para prender os cristãos, para levar preso a los cristianos, para talvez matar alguns. para provavelmente Ele matar tinha algunos. autoridade para prender, Ele tinha autoridade para levar preso, dada pelos religiosos, dada por los religiosos, porque ele era um perseguidor implacável porque ele era um perseguidor implacável da igreja de Jesus. de la iglesia de Jesús. Mas Pero na entrada de Damasco, en la entrada de Damasco, ele teve um encontro com ele Jesus. tuvo um encontro com E a Jesús. partir daquele encontro com Jesus, E a partir de aquele encontro com Jesus, tudo mudou na vida dele. todo cambiou em sua vida. Agora eu quero pedir a projeção. Agora quero pedir a projeção. Atos 9, Hechos 9, de 10 a 18. de 10 al 18. Atos 9, Hechos 9, de 10 a de 10 a 18. Por favor, vai a 18. projetando. Por Porque favor, nesse vaya texto, projetando. nesse texto, E nesse texto, Lucas narra Lucas narra que 3 dias depois que 3 dias depois do encontro de Saulo com Jesus, do encontro de Saulo o com Senhor Jesus, Deus, o Senhor Deus, através do Espírito Santo, através do Espírito deu Santo, uma visão clara deu uma visão e clara uma direção e uma direção a Ananias. a Ananias. O Espírito Santo falou com Ananias: O Espírito Santo falou com Ananias. sai da sua casa, Sal de tu casa. vai na rua chamada Ve a direita, la calle llamada derecha. lá tem um homem orando, Hay un hombre que está orando. o nome dele é Saulo. Su nombre es E Saulo. o Espírito Santo falou mais: Y el Espíritu Santo le Ananias, dijo más. Ananias, eu já mostrei você para ele. yo ya te mostré a él. Eu dei uma visão a ele também. Já lhe di uma visão E eu igual. mostrei que você vai lá. Y yo le mostré que tú vas para E allá. Ananias disse: não, Y Ananias dijo, no, não, vamos deixar ele cego mesmo, Senhor. dejemos el ciego mismo. É melhor Señor. que ele fique cego. Es mejor que se quede Ele é ciego. perseguidor da igreja. Él persigue a la Se iglesia. ele ficar cego é melhor para Si nós. él queda ciego es mejor para Um cego nosotros. não pode mais fazer nada. Porque el ciego ya no puede hacer Agora, nada. se ele voltar a ver, Pero si él vuelve a ele ver, vai
vai voltar a Ele perseguir. volverá a perseguir-nos. Era mais ou menos isso que Ananias estava falando com o Senhor. Era mais ou menos isso que dizia Ele está Ananias. resistindo. Ele resistia. O Espírito Santo está dizendo, E vai. o Espírito Santo Ele lhe está dizia, dizendo, "Ve". não. E ele dizia, não. Ele é perseguidor. Ele é E perseguidor. ele tem autoridade E ele aqui tem autoridade para aqui, prender para levar e para preso, fazer o que ele quiser para hacer lo que com os ele teus quiera, seguidores. com seus seguidores. Ananias está dizendo, deixa ele assim mesmo, Senhor. Ananias está dizendo, déjalo a si mismo, Senhor. Humanamente falando, Humanamente ele hablando, tinha razão. ele tinha razão. Mas espiritualmente, Pero espiritualmente, não. não. Havia uma direção. Havia uma O direção. Espírito Santo disse, O Espírito Santo vai, dijo, ve, ora por ele, ora por ele, para que ele volte a ver para que ele vuelva a ver e seja cheio do Espírito e Santo. seja lleno del Espírito Então, Santo. mediante o questionamento de Ananias, Então, segundo o questionamento de Ananias, segundo não, mediante o questionamento de Ananias, de acordo com o questionamento de Ananias, também não é de acordo. mediante seria segundo, sim, é Não, não é segundo, não é o que eu quero dizer. Eu até perdi aqui. Já vamos. Mediante o questionamento de Ananias, de acordo ao questionamento de Ananias, Jesus falou com ele, Jesus falou com ele, vai, ve, porque ele é um vaso escolhido. porque ele é um vaso escolhido. Sabe quando o Espírito Santo manda você pregar para alguém que você não quer? Sabe quando o Espírito Santo te manda predicar a alguém que não queres? Você julga o livro pela capa, Estás juzgando o livro por la portada, você olha para a aparência estás mirando a aparência e você diz, não vai dar e nada. dices isso não vai resultar em nada, Mas o Espírito Santo pero o Espírito Santo olha para o coração vê o coração e diz, é um vaso e precioso. diz, é um vaso precioso. Nunca julgue alguém pela aparência Nunca juzgue a nadie por sua aparência, e nem julgue pelo que está fazendo. nem juzgue por lo que está haciendo. Basta que a graça de Deus Basta com que a graça de Deus alcance essa pessoa. alcance essa pessoa. Basta que essa pessoa Basta que essa pessoa seja arrancada seja sacada do império das do trevas império de las para o tinieblas reino de Jesus. para o reino de Jesus. E ela viverá E ella vivirá os milagres de os Deus milagros de e Deus será e poderosamente será poderosamente usada pelo Espírito Santo usada por el Espírito na Santo expansão do reino de em la Deus. expansão do reino de Deus. Então Ananias foi. Então Ananias foi. Sabe o que ele fez? Sabe o que hizo? Quando ele chega lá, Quando chegou allí, ele entrou na casa. entrou na casa. Porque o Espírito Santo Porque o Espírito tinha Santo sido tão específico. havia sido tão específico Ele deu o nome da rua, que ele deu o nome da calle, a casa, la casa, e ele disse deu o nome do dono da casa deu o nome do dueño da casa e disse o que ele estava fazendo. e dijo o que ele estava fazendo. Deixa eu abrir um parênteses. Déjame abrir um parênteses. Cuidado com os falsos profetas Cuidado com os falsos profetas que ficam dizendo assim: que dizem assim: eu estou sentindo isso. estou sentindo isso. Ah, eu acho que vai acontecer isso. Eu creio que vai passar isso. Não ouça esse tipo de voz. Não escute esse tipo de Os voz. verdadeiros Os profetas verdadeiros profetas dizem assim: dizem assim: assim diz o Senhor. assim disse o Senhor. Assim diz o Espírito. Assim disse o Assim Espírito. diz o Senhor. Assim disse o Senhor. Ah, esse você pode ouvir. A esse puedes escuchar. Mas esses que ficam lidando com as emoções, não. Pero los que tratam com as emoções Porque não. se você for olhar, o Espírito Santo foi específico, o nome da rua, o dono da casa e por quem que Ananias tinha que orar. Porque se prestas atenção aqui, ves que o Espírito Santo foi específico. Le dio o nome de la calle, el dueño de la casa e por quem Ananias tinha que orar. Então Ananias chegou lá. Então Ananias chegou a esse lugar. Sabe o que ele fez? Sabe o que hizo? Ele já chamou Saulo de irmão. Já chamou a Saulo de irmão. Se o texto tiver isso, você vai ver. Se o texto está aqui, podemos ver. Ele diz assim: irmão Saulo, Hermano Saulo, o Senhor o Jesus, Senhor Jesus, que apareceu a você que se te apareceu no caminho por onde você en el vinha, camino por donde me venías, enviou a ti, me ha enviado a ti, para que você volte a ver, para que vuelvas a ver, seja batizado seas bautizado, e seja cheio do Espírito seas Santo. lleno del Espírito Então Santo. Ananias impôs as mãos sobre a cabeça de Saulo. Entonces Ananías impuso las manos sobre la cabeza de Caíram as Saulo. escamas dos olhos. Cayeron las escamas Ele de sus voltou a ojos. ver. Ele volvió a ver. Foi batizado. Foi bautizado. E Ananias fez uma terceira oração E Ananías hizo una tercera oración para que Saulo fosse cheio do Espírito para que Santo. Saulo fuese lleno E del ali Espírito ele já Santo. foi cheio do Espírito E allí Santo ele já foi lleno pela del primeira Espírito vez. Santo por la primera vez. Todo mundo conhece a história de Saulo, Todos conocen la historia de Saulo, de Paulo mais tarde, de Pablo, o grande apóstolo, el gran o apóstol, apóstolo que mais trabalhou. el apóstol que más trabajó. Mas sabe de uma coisa? Pero sabe de algo? Pouca gente Poca gente conhece a história de Ananias. conoce la historia de Ananías. Olha para mim, Mírenme, eu quero encorajar você quiero animarte a ser um a Ananias, ser un Ananías para que novos Paulos para que nuevos Pablos seja levantado sean levantados aqui em Arica, Aqui em Arica, lá em em Iquique, Iquique, nas cidades aqui en las representadas
representada ciudades aqui aquí no Chile. representadas aquí Deus en quer Chile. levantar novos Paulos. Dios quiere E levantar gente com a mesma a nuevos autoridade. Pablos, con la misma autoridad. Gente com o mesmo nível de Gente unção. con el mismo Na nivel de mesma unción, autoridade en la misma espiritual. autoridad Mas para espiritual. isso, Pero para eso, você precisa ser o Ananias na vida de tienes que alguém. ser un Ananías en la vida de alguien. E sabe quem que ajudou Saulo ali no começo? ¿Y sabe quién le ayudó a Saulo en el comienzo? Ananias. Ananías. Ele foi o homem que ajudou Saulo lá em Damasco. Él fue el hombre que ayudó a Saulo en Damasco. Então, fala para o seu vizinho, eu não me importo. Entonces habla quien está al lado Empurra o tuyo. ombro da pessoa que está do seu lado, acorda ele Mueve assim. el hombro y E despierta diga a la assim, persona eu que não está me a su lado. importo. Y dígale, no me importa. Eu não me importo Yo no me importo de ser um Ananias. de ser un Ananías. Desde que você Desde que tú se torne um Paulo. te vuelvas un Pablo. Por que vocês não falaram? ¿Por qué no hablaron? É para você falar com o seu para vizinho. que hables com tu Vai, é vecino. para falar com o seu vizinho. Empurra o ombro dele assim. Fala, eu não me importo de ser um Ananias na sua vida. Eu não me Desde que importo você seja um Saulo. De ser un Ananías en tu vida desde que seas un Pablo. Um Paulo. Um apóstolo Paulo. Un apóstol Pablo. Isso é muito importante. Eso es muy importante. Lá na igreja eu prego assim, eu faço eles interagir em com la os outros. iglesia predico Não é para assim. conversar outras coisas, é para falar o que está sendo dito no púlpito. Los lleva a interactuar unos con los otros, no para conversar otras cosas, sino para hablar de lo que estamos predicando en el É culto. uma maneira de você ministrar aos seus irmãos durante Es o una sermão. manera de ministrar a tus hermanos durante la prédica. Diga amém. Diga amén. Então seja um Ananias, Entonces sea un Ananías, para que novos Paulos sejam levantados. para que nuevos Pablos sean levantados. Amém? Amén. Terceiro lugar, Tercer lugar, esteja comprometido esté comprometido com a agenda do Espírito Santo con la agenda del Espíritu para Santo alcançar para alcanzar pessoas Personas. e comunidades estratégicas. comunidades estratégicas. Diga amém. Diga amén. Agora eu quero ir com você para Atos 10. Ahora quiero ir a Hechos 10. Atos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Atos 10 começa falando de um homem chamado Cornélio. Hechos 10 comienza hablando de un hombre llamado Cornelio. Ele era um italiano, Era un italiano. a colônia italiana, La colonia italiana. na cidade de Cesareia En Marítima. la ciudad de Cesarea Marítima. Ele era um chefe do quartel. Él era un jefe del cuartel. Ele liderava 100 soldados. Lideraba 6 soldados. Aquele quartel cuidava da ordem Ese cuartel cuidaba del orden. na cidade de Cesareia En la Marítima, ciudad de Cesarea Marítima. uma cidade portuária Una ciudad lá portuaria em Israel. en Israel. Até hoje dá para você ir lá Hasta el día de hoy se puede ir e para allá. você pode ver até um anfiteatro ao ar livre Y puedes ver un anfiteatro do al aire tempo dos libre, romanos. del tiempo de los Então romanos. tinha uma colônia de romanos. Entonces había una colonia de romanos. Além do quartel, Además del só cuartel, soldados romanos eram 100. solo los soldados romanos eran 100. Eles tinham esposas, Tenían esposas, filhos, hijos e tinha muita gente que tinha vindo de Roma. y muchas otras E o personas que habían venido Espírito de Roma. Santo Y el Espíritu Santo queria alcançar quería alcanzar aquela colônia, aquella colonia, aquelas aquellas pessoas. personas. E às vezes você acha, às vezes você pensa, Y a veces piensas, esse povo aqui é duro de coração. esa gente es dura de corazón. Não existe gente dura de coração. No hay gente dura de corazón. Se você orar, Si oras, o Senhor vai quebrantar os el corações. Señor quebrantará los corazones. Então, sabe o que aconteceu? ¿Sabe lo que pasó? O Senhor trabalha em conjunto. El Señor trabaja en conjunto. Diga, o Senhor trabalha em conjunto. Diga, el Señor trabaja en conjunto. Então Deus mandou um anjo Entonces Dios envió un ángel para falar com Cornélio. para hablar con Cornelio. Cornélio já orava, Cornelio ya oraba, já jejuava, ya ayunaba, ofertava. ofrendaba. E aí o anjo chegou para Y ele: el ángel le dice, Cornélio, Cornelio, as suas orações sus oraciones e as suas y ofertas sus ofrendas subieron para para a memória diante de Deus. memoria delante de Dios. Mas anjo não prega o evangelho. Pero ángel no predica el Então evangelio. o anjo disse: Entonces el ángel manda dijo, chamar Simão Pedro. manda llamar a Simón Ele Pedro. está na cidade de Jope. Él está en Jope. E ele está na casa de um homem chamado agora Simão. Y él está en la casa de un hombre llamado Simón. Simão Curtidor. Simón Curtidor. Não era de preguiça, não. No, Não é coisa no de era de perezoso, no. não é que a gente no Brasil fala, gente preguiçosa chama curtidor de preguiça, mas não era não. Era curtidor de peles de boi A para los- fazer es aquelas que a los coisas. flojos en Brasil dicen que son curtidores de flojera. Y era curtidor de cuero, de pieles. De couro, de pele, Cuero. de bois, de ovelha, De de bois, bode, ovelhas. para fazer células e essas coisas todas. Então ele está na casa de um homem chamado Simão. Entonces él está en la casa de un hombre llamado Simón. A casa fica próximo do mar. La casa está cerca del mar. E o anjo deu o endereço Y el ángel le dio la onde o dirección apóstolo Pedro estava. donde el apóstol Agora Pedro isso dava estaba. quase 80 quilômetros. Ahora eso estaba a cerca de 80 Dava kilómetros. dia e meio de viagem. Un día y medio de viaje. Então Cornélio pegou 2 soldados Entonces Cornelio
ele enviou e mais um servo a 2 soldados e y un enviou a siervo, Jope. y los envió a Jope. Só que na manhã seguinte, Pero en la mañana siguiente, Pedro tinha subido Pedro había subido ao telhado. al techo. Pedro orava em cima do telhado. Pedro oraba en Estava el lá em techo. cima do telhado orando. Estaba en el techo orando. E o Senhor deu uma visão a Y ele. el Señor le dio una Um visión. grande lençol, Una gran cheio sábana. de todos os animais que ele considerava Con imundo. todos los animales que él consideraba inmundo. E Deus disse: mata e Y come. Dios le dijo, mata y come. E ele disse: não, E ele dijo, não, eu nunca comi isso. Nunca he comido eso. Esses animais aí são imundos. Estos animales son O inmundos. judeu não come isso, não. Los judíos no comen E, Deus- eso. e a visão disse, a voz disse: levanta, mata e come. Y la voz decía, levanta, mata y come. E isso aconteceu por 3 Y eso vezes. aconteció por 3 veces. Então Pedro está pensando na visão agora. Entonces Pedro estaba pensando en la visión. E o Espírito Santo, Y el Espíritu Santo, que tinha enviado o anjo que había enviado al ángel na casa de Cornélio, a la casa de no Cornelio dia anterior, el día anterior, disse: Pedro, le dijo, Pedro, tem 3 homens aí embaixo. hay 3 hombres ahí abajo. Eles vieram te buscar. Ellos vinieron a buscar. Desce do telhado agora. Baja del techo Vai ahora. com eles. E vê com eles. Não duvida, No dudes, porque eu enviei eles porque até. yo os he enviado aquí. Agora imagina Ahora imagine o contexto. el contexto. A gente não conhece muito isso. No conocemos Nós mucho somos eso. latino-americanos. Somos latinoamericanos. A gente não conhece muito No, isso. no conocemos eso. Mas um judeu Pero el judío ortodoxo ortodoxo da época, de ese tiempo ele não falava no hablaba nem com outros judeus que, por exemplo, cobrador de impostos, ele não falava. ni con otros judíos cobradores de impuestos. Ele não falava por ejemplo. com samaritanos. No hablaba con samaritanos. E ele não falava com estrangeiros. Y no hablaba con extranjeros. Agora imagina, Ahora o imagine. Espírito Santo está quebrando um paradigma. El Espíritu Santo está quebrando un Dizendo: paradigma. Pedro, Y le está diciendo, você vai na Pedro, casa de um gentil ahora tú vas a la casa e de vai un pregar o gentil y evangelho. le vas a predicar el evangelio. Não duvida, No dudes. vai, Ve, obedece. obedece. E Pedro desce. Y Pedro baja E os homens, ele fala com os homens: y habla con los hombres. vocês que vieram, Ustedes que vinieron, dormem aí. durman aquí. Amanhã nós vamos. Mañana iremos. E no dia seguinte eles foram. Y al día siguiente E no fueron. 4º dia eles chegaram Y en lá. el cuarto día llegaron allá. No 4º dia depois da visão dada a Cornélio. En el cuarto día después de la visión que Ele Cornelio chega lá recibió, Pedro e ele llega prega o y evangelho. le predica el E evangelio. porque Pedro obedeceu Porque Pedro e obedeció foi pregar o y fue evangelho predicar el evangelio naquela colônia de en italianos. esa colonia de italianos. O El evangelho evangelio chegou aos italianos, llegó a los italianos, àquela colônia. a esa Porque colonia. quando Pedro chegou lá, Porque cuando Pedro llegó allí, a casa estava la cheia. casa estaba llena. Cornélio havia chamado seus amigos, Cornelio había enviado a sus amigos, seus parentes. sus A familiares. casa estava La lotada. casa estaba E llena. quando Pedro começou a pregar, Y cuando Pedro comenzó a predicar, o Espírito Santo el veio. Espíritu Santo vino. Deus enviou o Espírito Santo Dios envió el Espíritu sobre Santo todos que estavam sobre todos naquele los que auditório. estaban en aquel auditorio. Todos foram batizados com o Espírito Todos fueron Santo. bautizados E con el houve um Espíritu novo Santo. Pentecoste ali. Y hubo un nuevo Da Pentecostés allí. mesma forma que aconteceu em De la Atos 2. misma forma que aconteció Com o en mesmo Hechos 2, poder, con el mismo com a poder, mesma con la intensidade misma que havia intensidad vindo no dia de que Pentecostes. había venido el día O de Espírito Santo Pentecostés. veio sobre os El Espíritu italianos Santo e vino eles sobre começaram los a falar em italianos. línguas. Y ellos Eles comenzaron começaram a hablar en lenguas. profetizar. Comenzaron Eles a começaram a profetizar. fluir nos dons. Comenzaron a fluir Porque en o los dones. Pedro Porque Pedro não questionou no cuestionó a ordem do Espírito Santo. la orden del Espíritu Santo. Então ali nasceu Entonces allí nació a primeira igreja la primera iglesia entre os gentios. entre los gentiles. Diga amém. Diga amén. Diga glória a Deus. Diga gloria a Dios. Diga aleluia. Aplauda Diga Jesus. aleluya. bem Aplauda a forte. Jesús. Bien fuerte. Quando você obedece ao Espírito Santo Cuando obedeces al Espíritu e Santo prega o Evangelho, y predicas el Evangelio, o céu se abre los cielos se abren e a glória de Deus y la gloria de Dios se manifesta. se manifiesta. A glória de Deus se manifestou na casa de Cornélio. La gloria de Dios se manifestó en la casa de Cornelio. A sua casa Su casa pode ser um lugar puede ser un lugar onde as pessoas donde las personas podem ser batizadas pueden ser com o bautizadas Espírito Santo e com con el poder. Espíritu Santo y con Lá na poder. sua célula. Allí en su célula, Presta atenção na sua célula. en su célula, Se presta você for atención. um líder que anda em santidade, Si eres un líder que anda en santidad, cheio de fé lleno de e fe, do Espírito e Santo, do Espírito lá Santo, na sua célula, allá em sua célula, vai acontecer, vai acontecer,
que aconteceu na casa de Cornélio, o céu vai se abrir, a glória vai se manifestar, as pessoas serão cheias do Espírito Santo, elas vão fluir no Espírito Santo, o Pentecoste acontecerá lá. Diga amém. Diga amém. Sua casa é lugar de milagre, Sua casa é lugar de é lugar milagres, de bênçãos, é lugar de é lugar de bendição, derramamento do es Espírito lugar de Santo, avivamiento, é lugar da es manifestação lugar de la manifestación do céu na terra. del cielo en la Deve tierra. ser lugar de milagres Deve ser lugar de extraordinários. milagros extraordinários. Diga glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Fala, vai ser assim na minha casa. Diga, será assim minha casa. Abra sua casa Abra sua casa para uma célula. para uma célula. Abra a sua casa. Abra sua casa para que o céu se manifeste. para que os cielos se Que a manifestem. sua casa Que sua casa seja lugar de salvação. seja lugar de salvação. Seja lugar de cura. Seja lugar de seja sanidade. lugar onde as pessoas Seja lugar onde as têm pessoas encontro tenham e encontros reencontro e reencontro com Jesus Cristo. com Jesus Cristo. Seja um lugar de restauração. Que seja lugar de seja restauração, lugar de bênção. de bendição. Seja lugar de salvação. Que seja lugar de salvação, muitas vidas. de muitas para a glória vidas, do para a glória Senhor do Senhor Jesus. Jesucristo. Quarto lugar. Quando você segue os passos do Espírito Santo, Quando sigues os passos do Espírito Santo, você se torna parecido com Jesus. te vuelves parecido com Jesus. Fala isso para o teu vizinho. Diga isso a tu vecino. Quando você segue os passos do Espírito Santo, Quando sigues os passos do Espírito Santo, você se tornará te volverás uma pessoa parecida com Jesus. uma pessoa parecida com Jesus. Você quer ser parecido com Jesus? ¿Quieres ser parecido com Jesus? Siga os passos do Espírito Santo. Siga os passos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai gerar Jesus Porque em o você. Espírito Santo engendrará Se Jesus você em gastar ti. tempo com o Espírito Santo, Se passas tempo com o Espírito quando Santo, você se levantar da oração, quando te levantes de la oração, o seu rosto tu rostro vai refletir reflejará a glória de Cristo. a glória de Cristo. O seu rosto vai refletir Su rostro a reflejará luz de Cristo. la luz de Cristo. Quando Moisés orava no monte, Quando Moisés orava en el monte, quando ele ficava prostrado diante de Deus, quando ele quedava postrado quando ele delante de saía Deus, da oração, quando salia de la o oração, rosto dele brilhava. su rostro brillava. Se você gastar tempo com o Si Senhor, passas tempo com o Senhor, em oração, em oração, quando você se levantar quando da te oração, levantes de la seu oração, rosto vai ter tu rostro tendrá um brilho celeste, brilho celestial, a glória de Deus, la gloria de o Dios, poder de Deus. el poder de Dios. Você vai se tornar parecido, Te volverás parecido, se tornará te parecido volverás parecido com aquele a quem você adora. con aquello a quien adoras. Amém? Amén. Se você for idólatra, Si eres idólatra, você vai ficar cego, quedarás ciego, surdo sordo e mudo y mudo e paralítico, y paralítico, espiritualmente falando. espiritualmente Mas se hablando. adoras a Jesus Pero Cristo, si adoras a a Jesucristo, glória de Jesus la gloria de vai Jesús estar no seu rosto. estará en su rostro Você será parecido com Ele, y serás parecido Será uno con con él. él. Serás uno con que é o él, tema da nossa que es conferência. el tema de nuestra conferencia. Amém? Amén. Atos 11:26. Hechos 11:26. A igreja de Antioquia La iglesia de tinha Antioquía como pastor tenía como pastor um homem chamado Barnabé, un hombre llamado Bernabé, um homem cheio do Espírito Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, homem que andava com Deus. un hombre que andaba E con ele Dios. começou a pastorear aquela igreja. Y él comenzó a pastorear esa Depois iglesia. ele foi buscar Saulo, Y después fue a buscar a que estava Saulo, lá na cidade de Tarso. que estaba en la ciudad de E Tarso, eles começaram a pregar o y evangelho. comenzaron a predicar el E evangelio. Atos 11:26 Y Hechos 11:26 diz assim: dice así: em Antioquia, en Antioquía, os discípulos, los discípulos, pela primeira vez, por primera vez, foram chamados cristãos. fueron llamados cristianos. Presta atenção. Presta atención. Os discípulos de Antioquia Los discípulos de Antioquía foram chamados cristãos. fueron llamados Sabe o que cristianos. significa a palavra cristão? ¿Sabe lo que significa la palabra cristiano? Pequenos cristos. Pequeños Cristo Cristos. em miniatura. Cristo en Sabe miniatura. quem chamou a igreja de cristãos? ¿Sabe quién llamó a la iglesia de As cristianos? pessoas de fora. La gente de afuera. A sociedade. La sociedad. Ele disse: como é que é o nome do Deus que vocês pregam? Ellos dijeron, ¿cómo se llama el Dios a quien predican? Eles disseram Cristo. Y dijeron Cristo. E vocês são parecidos com Y ele. ustedes son Sabe parecidos o que a con él. sociedade estava dizendo? ¿Sabe lo que la sociedad Vocês estaba falam diciendo? como Cristo. Ustedes hablan como Vocês andam Cristo. como Cristo. Andan como Vocês Cristo. têm a atitude de Cristo. Tienen la actitud Vocês de são Cristo. parecidos com Cristo. Ustedes son parecidos então vocês con são Cristo. cristãos. Entonces vocês son são cristianos. pequenos Cristo. Son pequeños O Cristos. cristianismo El cristianismo é Cristo. es Cristo. Nada mais. Nada más. Nada menos. Nada menos. Amém. Amén. O Espírito Santo quer fazer você alguém simplesmente
parecido com Jesus. El Espíritu Santo quiere hacer que tú seas simplemente parecido con Jesús. Fala com o teu vizinho aí, me ajuda a pregar. Fala com ele. Ayúdame assim. a predicar. Habla Diga con tu assim, vecino y Jesus dígale. te ama. Diga assim, Deus o Pai. Dios el Padre. Fala para o seu vizinho, Deus o Pai. Habla con tu vecino. Dios el Padre. Te ama tanto. Te ama tanto. 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 Que Ele quer. Que Él quiere. Que você seja. Que tú seas. Simplesmente. Parecido com Jesus. Parecido con Jesús. Dá um aleluia no seu Da lugar. un aleluya en su lugar. 1 João 2,6 1 Juan 2:6 diz que aquele que está em Cristo dice que aquel que está en Cristo deve andar como Cristo andou, debe andar como Cristo anduvo, viver como Cristo viveu. vivir como Cristo vivió. Filipenses 2,5 Filipenses 2:5 diz: seja a atitude de vocês, dice que su actitud seja a mesma de Cristo sea la Jesus. misma de Cristo A Jesús, mesma atitude de la Cristo. misma actitud de Cristo, Que você possa andar que puedas andar na plenitude do Espírito en Santo. la plenitud del E Espíritu você vai ser Santo alguém y serás alguien que vai falar como Jesus. que hablará como Vai Jesús, ter a atitude de Jesus. que tendrá la actitud de E vai ser Jesús parecido com Jesus. y serás parecido con Não é Jesús. fisicamente, No es é no físicamente, caráter, es en el na carácter, integridade, la integridad, na fé, en la fe, na pureza, en la pureza, na santidade, en la santidad, na humildade, en la humildad, na oração, en la oración, no ensino, en la na enseñanza, pregação, en la predicación, no amor ao próximo, en el amor al prójimo, no exercício da fé. en el ejercicio de la fe. Você vai ser parecido com Serás Jesus. parecido con Jesús, Porque Deus quer que você seja porque Dios quiere que seas simplesmente simplemente parecido com Jesus. parecido con Jesús. Foi o que aconteceu em Antioquia. Fue lo que pasó en Antioquía. Eles eram tão cheios do Espírito Santo. Ellos eran tan llenos del Espíritu Eles Santo foram chamados que fueron llamados pequenos cristos. pequeños Que Cristos. seja assim com você. Que sea así contigo. Em último lugar, Y en último lugar, e não menos importante, y no menos importante, esteja comprometido esté comprometido com a agenda con la agenda do Espírito Santo del Espíritu Santo para essa geração. para esta generación. Diga comigo, esteja comprometido Diga conmigo, esté com comprometido a agenda do Espírito Santo con la agenda del Espíritu Santo para essa geração. para esta generación. A igreja de Antioquia La iglesia de Antioquía estava comprometida estaba comprometida em ouvir a voz do Espírito Santo en oír la voz del Espíritu e Santo obedecer y obedecer e cumprir a agenda do Espírito y Santo cumplir la agenda del Espíritu para a Santo obra missionária. para la obra misionera. Atos 13, Hechos 13, de 1 a 3. del 1 al 3. Atos 3, de 1 a 3. Hechos 13, del 1 al Sabe o que a 3. Bíblia diz? ¿Sabe lo que dice la Biblia? O texto começa dizendo, dá o nome dos 5 pastores principais da igreja. El texto comienza dándonos el nombre de los 5 Ele vai dizendo o pastores nome dos 5 principales. pastores. Na igreja de Antioquia havia pastores e mestres, vai dando o nome. En la iglesia de Antioquía había pastores, profetas, maestros. E Y va citando a Bernabé y el último citado es Saulo. Sabe o que o Espírito Santo disse? ¿Sabe lo que el Espíritu Santo dijo? Olha para cá. Mírenme. Dia que eles estavam orando. Un día mientras oraban, era dia de jejum e oração daquela igreja. era un día de ayuno y oración en la iglesia. Então o Espírito Santo falou: Entonces el Espíritu Santo habló: separe-me agora, sepárenme ahora, Barnabé e Saulo, Bernabé y Saulo, para a obra que eu tenho chamado. para la obra que los he llamado. Sabe o que a igreja fez? ¿Sabe lo que hizo la iglesia? Marcou outro dia de jejum e oração. Marcaron otro día de ayuno y oración E enviaram. y los enviaron. Sabe o que está escrito no verso 3? ¿Sabe lo que está escrito en el versículo 3? Versículo 3 está escrito que eles foram enviados pelo Espírito. Versículo 3 dice que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Separe-me agora Barnabé e Saulo. Mira lo que el Espíritu Santo está diciendo. Sepárenme ahora a Bernabé y a Saulo. E agora eles foram enviados. Y ahora ellos fueron enviados pela igreja por la iglesia e pelo Espírito Santo. y por el Espíritu Santo. Uma igreja verdadeira. Una iglesia Ela verdadera trabalha unida trabaja unida com o Espírito Santo. con el Espíritu Santo. Ela não toma decisões Ella no toma decisiones baseadas em assembleias. basada en asambleas, Com todo respeito. con todo el As respeto. verdadeiras decisões de uma Las igreja verdaderas decisiones de tem una que iglesia ser tiene que ser ouvindo o Espírito oyendo Santo. el Espíritu Santo. Ele é o líder da Él igreja. es el líder de la Ele iglesia. é o Senhor da igreja. Él es el Señor de la Ele iglesia. vê o melhor para a igreja. Él ve lo mejor Não para é la a assembleia iglesia. administrativa. No es la sesión é o administrativa, Espírito Santo de es el Deus. Espíritu Santo de Dios. Sabe o que aconteceu?
¿Sabe lo que pasó? Esses dois missionários, Estos dos misioneros, Paulo e Barnabé, Pablo y Bernabé, começaram a pregar o evangelho comenzaron a predicar el entre evangelio as nações. entre las Porque naciones. até ali Porque hasta allí houve aquele ato de Pedro pregar na colônia italiana. hubo el hecho de que Pedro predicara en la colonia italiana E os que foram dispersos y los que fueron dispersos pregaram em alguns lugares, predicaron en algunos lugares até que chegou em Antioquia, hasta que llegó en mas Antioquía, parou por ali. pero quedó ahí. A igreja de Jerusalém La iglesia de já Jerusalén estava há 20 anos ya hacía 20 años que 20 estaba, anos, 20 años ministrando. ministrando. 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. 20 años después de la muerte y Mas resurrección de não Jesús, tinha cumprido o ID. pero aún no había cumplido Não el id. tinha ido por todo mundo. No habían ido por Mas todo el nesse mundo. texto de Pero Atos en 13, ese texto de Hechos a 13, igreja la iglesia começou a cumprir comenzó a o cumplir ID por todo mundo. el id por todo E el pregar mundo o evangelho. y predicar el Foi assim que o evangelio. evangelho Fue así que el evangelio saiu de Jerusalém, salió de Jerusalén, chegou a Antioquia, llegó a Antioquía, entrou na Turquia, entró en Turquía, foi para Roma, fue a Roma, entrou na Europa, entró en entrou na Europa, Europa, Espanha, Espanha, e muitos anos depois, y muchos años Estados después, Unidos, Estados e depois Unidos, América Latina, y después América e chegou Latina, até nós. y llegó hasta Essa é a linha nosotros. do evangelho. Esta es la línea del Porque o evangelio. Espírito Santo Porque el Espíritu separou Santo separou os dois apóstolos dos para os apóstolos gentios, para los gentiles, Barnabé e Paulo. Bernabé y Pablo. E aí nasceu Y ahí nació a metade do Novo Testamento. la mitad del Nuevo Paulo Testamento. escreveu 13 cartas. Pablo escribió 13 cartas, Talvez 14. quizás 14, Pode ser 14, eu disse Puede talvez. ser 14. Talvez. tal vez 14. Porque Hebreus, Porque Hebreos a gente não sabe quem foi. no sabemos quién fue. Se foi ele que escreveu Hebreus, Si fue él que escribió Son Hebreos, 14. son 14. dos 27 livros De los 27 libros do Novo Testamento, del Nuevo Testamento, metade la mitad foi escrita por Paulo. fue escrita por Sabe Pablo. por quê? ¿Sabe por A qué? igreja ouviu o Espírito Porque la Santo. iglesia oyó el A Espíritu igreja Santo. seguiu a direção La do iglesia Espírito siguió la Santo. dirección A del igreja Espíritu cumpriu a Santo. agenda do La iglesia Espírito cumplió Santo. la agenda del Espíritu A igreja precisa Santo. voltar. La iglesia tiene que Está volver comprometida a estar em ouvir a comprometida voz do Espírito en oír Santo, la voz del seguir Espíritu os passos Santo, do Espírito seguir los Santo, pasos del ser Espíritu dirigida Santo, pelo Espírito ser Santo guiada por el e Espíritu cumprir a Santo agenda do y Espírito cumplir Santo la agenda del Espíritu para Santo esta geração. para esta generación. Vocês já viveram demais, Ustedes ya vivieron mucho tempo demais, tiempo, demasiado tiempo, guiados pelas coisas por las cosas que os homens oferecem. que los hombres ofrecen. Chega de religiosidade. Ya basta de Chega de religiosidad, tradição. basta de É tradición. preciso que a igreja Es necesario que la volte iglesia para a Bíblia outra vez. vuelva a la Biblia e volte otra a ser vez guiada pelo Espírito y Santo. vuelva a ser guiada por el O meu Espíritu desafio Santo. hoje à noite. Mi desafío esta entregue o noche. governo da igreja. Entregue el ao gobierno de la Espírito iglesia Santo. al Espíritu Entregue Santo. o pastoreio da igreja. Entregue el pastoreo ao de la Espírito iglesia Santo. al Espíritu Então Santo. vocês vão viver Entonces o maior avivamento de el todos mayor os tempos. avivamiento de É todos preciso que a los tiempos. liderança Es necesario se que el liderazgo arrependa se arrepienta por el que o tiempo braço do que homem el brazo del governou hombre a igreja. gobernó la O homem iglesia. tem que sair do El centro. hombre tiene que Nós salir não del somos os centro. líderes. No somos o los supremo líderes. pastor é Jesus El supremo Cristo. pastor o es líder da Jesucristo. igreja é Jesus Cristo. El líder Foi de la ele que iglesia es morreu na Jesucristo. cruz. Él Quem fue quien murió conduz en la a cruz. obra de Y Jesus quien conduce la é obra o de Espírito Jesús Santo es de el Deus. Espíritu Santo de Dios. Devolva o pastorado ao Espírito Santo. Devuelve el pastorado al Espíritu Santo. Devolva o governo da sua vida ao Espírito Devuelve el Santo. gobierno de tu vida al Espíritu Você Santo. viverá. Y vivirás O maior avivamento. el dos mayor tempos. avivamiento Você de todos los viverá. tiempos. Y vivirás Um avivamento pessoal. un avivamiento personal, familiar e ministerial. y ministerial. Sabe, você precisa fazer isso. ¿Sabe? Tienes que hacer eso. Quando a igreja lá em Marília Cuando la iglesia en Marília era bem pequena, era aún muy pequeña, dia de jejum e oração, en un día de ayuno y a oración, gente faz uma santa convocação lá. hacemos una santa Aqui convocación. a Filadélfia faz isso também. La iglesia de Filadelfia también la hace. Faz essa santa convocação uma La vez por santa ano. convocación una vez al año. Dia todo de jejum. Todo un día en ayuno. Hoje lá em Marília está tendo 24 horas de Hoy día en oração Marília sem parar. hay 24 horas de oración Começou sin parar. 22 horas de ontem. Comenzó a las 22 horas de Eles ayer passaram o dia sem parar. y pasaron toda la Daqui a noche y el pouco día eles vão sin parar. encerrar às 22 Y horas. terminarán ahora las 22 horas. 24 horas de oração 24 sem horas de parar. oración A gente sin faz parar. isso de vez em quando Hacemos lá. eso de vez en cuando. Nós no meio daquela santa convocação. Y en el medio de esta santa Lá convocación, quando a igreja era bem pequena. cuando la iglesia aún era muy tinha cento pequeña, e poucos membros. había ciento y pocos a igreja tinha miembros. 70 anos. La só. iglesia tenía 70 E cento e años poucos membros. y ciento y pocos E miembros. nós nos ajoelhamos. Y nos arrodillamos E nós
pedimos perdão. Y pedimos perdón. Nós nos arrependemos. Nos arrepentimos. Nós pedimos perdão. Pedimos perdón por todos os anos. por todos los que años aquela igreja que la iglesia tinha sido conduzida. había sido guiada. Simplesmente conducida pelo braço do homem, por el brazo del hombre, pelo braço da carne. por el brazo de la E carne. nós dissemos, Y nosotros dijimos, nós entregamos o governo dessa igreja, el gobierno de esta iglesia ao Espírito Santo. al Espíritu E Santo. nós saímos de cena. Y salimos del Nós escenario declaramos, y declaramos, o Espírito Santo el Espíritu é o Santo verdadeiro pastor dessa es igreja. el verdadero pastor de esta iglesia. Nós somos apenas auxiliares. Somos solo auxiliares. E ele assumiu. Y Él asumió. E porque ele assumiu, Y porque Él asumió, o avivamento veio. el avivamiento E vino a igreja cresceu. y la iglesia creció Ela chegou a cerca de 9.000 y membros. llegó a tener cerca de 9 mil Aqueles miembros. 116 Los se 116 multiplicaram. se Mas multiplicaron. não foi só isso. Pero no fue solo eso. São mais de 30 igrejas Son más de 30 que foi iglesias sendo plantadas. que fueron siendo São plantadas. mais de 22.000 Son más de 22.000 pastores e líderes pastores y que líderes foram treinados que lá. fueron entrenados E allá. a maioria deles, Y la mayoría de ellos, boa parte deles una gran parte de no ellos, Brasil en e Brasil em outras nações, y en otras naciones, estão vivendo avivamento. están viviendo avivamientos Foram treinados lá. y fueron entrenados Porque nós allí. entregamos Porque o entregamos governo el gobierno ao Espírito Santo. al Espíritu Santo. E eu digo, Y yo digo, eu não sou o pastor da igreja, yo no soy el pastor de la o iglesia, pastor é o Espírito Santo. el pastor es el Espíritu Eu Santo. digo, para mim, Yo digo, para mí, escravo de Jesus, esclavo de Jesús, está de bom tamanho. está de buen tamaño. Eu não gosto dos títulos. No me gustan los títulos. Vários pastores, Muchos pastores, vários apóstolos, muchos apóstoles, entre aspas, entre comillas, vários apóstolos varios já apóstoles chegaram para mim, ya se me acercaron falaram: Domingos, y me dijeron, Domingos, você é apóstolo, usted es apóstol, olha o seu ministério. mira su E ministerio. eu digo, eu sou escravo de Jesus. Y yo les digo, yo soy un esclavo de Jesús Para sempre. para Eu siempre. não quero título. Yo no quiero títulos. Não, a coisa não está no título. No, el tema no está en É el na título, dependência do Espírito sino Santo. en la dependencia del Espíritu Santo. Entrega tudo a Ele. Entrega todo a Él E você vai ver y verás que a sua vida que su vida vai mudar para sempre. cambiará para siempre. Duas perguntas. Hay dos preguntas. Vamos recordar de ontem. Vamos a As três recordar la de perguntas ayer, principais. las tres E principales vou te dar duas preguntas, hoje, y a te gente daré vai orar otras dos agora. hoy y Mas vamos eu a vou orar só ahora. por aqueles Pero que voy a- querem entregar definitivamente o governo de sua vida ao Espírito Santo. O governo de sua casa ao Espírito Santo. Eu esqueci de você. Vamos a recordar las tres preguntas de ayer. Les voy a dar otras dos nuevas hoy y después vamos a orar. Pero yo voy a orar solo por aquellos que quieren entregar el gobierno de su vida y el gobierno de su familia al Espíritu E o Santo. governo da igreja ao Y el Espírito gobierno de la iglesia al Espíritu Santo. Santo. É um ato profético. Es un acto E profético tudo vai mudar. y todo cambiará. Ontem a primeira pergunta. Ayer en la primera pregunta, Você se lembra qual foi? ¿se acuerda cuál fue? Qual foi? ¿Cuál fue? Qual foi a primeira pergunta? ¿Cuál fue la primera pregunta? Bom dia, querido Espírito Santo. Buenos días, querido Espíritu Santo. O que o senhor quer falar comigo hoje? ¿Qué quieres hablarme hoy? Nós estávamos falando sobre ouvir a voz do Espírito Santo. Estábamos hablando sobre oír la voz del Espíritu A Santo. segunda pergunta. La segunda pregunta. Bom dia, querido Espírito Santo. Buenos días, querido Espíritu Santo. Quais são os teus passos hoje? ¿Cuáles son tus pasos hoy? E a terceira pergunta. Y la tercera pregunta. quarta. Y la cuarta. Bom dia, amado Espírito Santo. Buenos días, amado Espíritu Santo. E o que foi? ¿Qué fue? Qual é a tua agenda para hoje? ¿Cuál es tu agenda para hoy? O que vamos fazer juntos ¿Qué hoje? haremos juntos hoy? Eram as duas perguntas. Eran las dos Agora preguntas. tem mais duas. Ahora hay dos más. Diga, é para agora à noite essa de agora. Esa es para ahora en la noche. Agora à noite. Você Para já ahora. pensou sobre isso? ¿Ya pensó sobre eso? Eu vou te dar uma dica. Te voy a dar un No tip. final da sua oração hoje à noite, Al final de tu oración hoy en la você noche, precisa dizer alguma coisa ao Espírito Santo. tienes que decirle Além algo al de boa Espíritu noite Santo. e tudo, você precisa dizer Además uma de coisa. buenas noches y todo, tienes que decirle algo. Diga assim: boa noite, querido Espírito Santo. Diga así, buenas noches, querido Espíritu Santo. Quais são os teus sonhos para hoje? ¿Cuáles son tus sueños para hoy? Quais são os teus sonhos para hoje? ¿Cuáles son tus sueños para hoy? Você pode ter os sonhos do Espírito Santo ao invés de ter pesadelo. Puedes tener los sueños del Espíritu Santo en vez de tener pesadillas. E a outra pergunta Y é: la otra pregunta es, boa noite, amado Espírito Santo. buenas noches, amado Espíritu Santo. Quais são as tuas revelações para hoje? ¿Cuáles son tus revelaciones para hoy? Você precisa fazer essas duas perguntas Tú hoje. tienes que hacer estas dos preguntas Lembra hoy. disso.
Recuerda eso. Dia dando bom dia. Comienza el día dando buenos días. Você cumpre a agenda dele. Cumple la agenda de él. Se compromete em seguir sus pasos. Ouvir sua voz. Oír su voz. E obedecer. Mas você encerra. Pero terminas. Você encerra dando boa noite. Terminas dando buenas noches. Quais são os seus sonhos. ¿Cuáles son tus sueños? E você fala também quais são as suas revelações. Y le preguntas también cuáles son tus revelaciones. Nos últimos dias. En los últimos días. Diz Deus. Dice el Señor. Derramarei do meu espírito. Derramaré de mi espíritu. Sobre toda a carne. Nossos filhos profetizarão. Nuestros hijos profetizarán. Jovens sonharão. Vuestros jóvenes sonharán. Vossos velhos terão sonhos. Y vuestros ancianos en los últimos días derramarei do meu espírito. Derramaré de mi espíritu sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão. Vuestros jóvenes profetizarán. Terão visões. Tendrán visiones. E os velhos y los ancianos sonharán. Então peça ao Espírito Santo. Entonces pide al Espíritu Santo. Os sonhos de Deus. Los sueños de Dios. As revelações de Deus. Las revelaciones de Dios. Visões de Las Deus. visiones de Dios. Vamos ficar em pé. ¿Puede ponerse de pie? Você quer entregar o controle da sua vida ao Espírito Santo? ¿Deseas entregar el control de tu vida al Espíritu Santo? Então venha à frente. Entonces pase aquí adelante. Isso significa que não é mais você. Esto significa que ya no eres tú. Hermanos, por favor, vayan primero llenando el centro para liberar espacio en los costados, por favor. Já não é mais a sua vontade. Ya no es tu voluntad. É a vontade dele. Es la voluntad de él. Pablo disse: Pablo já estou dice, crucificado com Cristo. Ya estoy crucificado con Cristo. Não sou eu que vive. Ya no vivo yo. É Cristo vive em mim. Cristo vive en mí. E ele disse: a vida que eu vivo na carne. Y él dice, la vida que vivo en la carne. Eu vivo na fé. Vivo en la fe. Do Filho de Deus. Del Hijo de Dios. Que me amou. Que me amó. E se entregou por mim. Y se entregó por mí. Ao vir à frente, eu quero que você consagre a sua vida. Al venir adelante, quiero que consagres tu vida. Sua família. Su familia. Seu ministério. Su ministerio. Ao Espírito Santo. Al Espíritu Santo. Seus planos. Sus planes. Seus projetos. Sus proyectos. Consagre todo al Espíritu Santo. Entrega tudo a Ele. Entrega todo a Él. Deixa Ele ser o Senhor. Deja que Él sea el Señor. Honre ao Espírito Santo. Honra al Espíritu Santo. Então nós vamos cantar uma canção. Entonces cantaremos una canción Ao Espírito para Santo. honrar el Espíritu Santo. Depois eu vou orar por você. Después oraré por ustedes. Levanta suas mãos. Levanta tus manos y comienza a hablar con Él. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. Quiero invitar a cerrar los ojos, Levantar suas mãos. a levantar tus manos E se render ao Espírito Santo. y rendirte al Espíritu Santo. Diga: Diga, Senhor Jesus, Señor Jesús, muito obrigado, muchas gracias, porque o Senhor enviou o Espírito Santo porque usted envió el Espíritu Santo para me ensinar todas as coisas, para enseñarme todas las cosas, para me guiar em toda a para verdade. guiarme en toda la verdad. E agora, Senhor Jesus, Y ahora, Señor Jesús, eu te peço, yo te pido, reveste-me por fora revísteme por fuera com o Espírito Santo, con el Espíritu Santo, possui-me por dentro, poséeme por dentro, reveste-me, revísteme, possui-me, poséeme, reveste-me, revísteme, possui-me, poséeme, até que hasta que não seja mais eu, ya no sea yo, mas seja o Senhor. sino tú. Diga: Espírito Santo, Diga, Espíritu Santo, Espírito Santo de Deus, Espíritu Santo de Dios, eu entrego yo entrego nas tuas mãos en tus manos o governo da minha vida. el gobierno de mi vida. Diga: Espírito Santo, Diga, Espíritu Santo, eu entrego yo entrego o controle da minha vida. el control de mi vida. Gera em mim Genera en mí a mente de Cristo, la mente de Cristo, os pensamentos de los Cristo. pensamientos de Diga: Cristo. Espírito Santo, El Espíritu Santo,
Eu te dou o controle total dos meus olhos, dos meus lábios, da minha boca, dos meus ouvidos, do meu coração. Diga: eu rejeito as paixões deste mundo, as propostas deste mundo, e eu me humilho diante de Jesus, para que só o Senhor seja visto em mim. Espírito Santo, eu entrego o controle da minha vida, o controle da minha casa, da minha família, a Ti. Eu entrego a Ti o meu coração, e eu entrego a Ti o meu ministério. Espírito Santo, seja o pastor titular dessa igreja, seja o pastor dessa igreja. Conduza a tua igreja de glória em glória, de fé em fé, de revelação em revelação, de poder em poder, de milagres em milagres, para a glória do teu santo nome. Vem, Espírito Santo, assume o governo desta igreja. Tu és o supremo pastor. Tu eres o pastor supremo desta igreja. E nós somos teus servos. Usa-nos para a expansão do reino de Deus nesta cidade, no Chile e entre as nações. Diga: Espírito Santo, eu te peço mais uma vez, como o Senhor fez sobre Jesus Cristo, lá no Jordão, e pousou sobre ele, e permaneceu sobre ele. Venha sobre mim agora. Vem com o teu fogo, vem com o teu batismo, vem com o teu poder, vem com os teus dons, vem com a tua unção. Unge a minha mente, unge a minha cabeça, unge as minhas mãos, unge os meus lábios. Coloca as tuas palavras na minha boca. Eu quero ser a tua voz nessa terra, uma extensão das mãos de Jesus, aonde o Senhor me levar. Eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade e cumprir o teu propósito. Enche-me, 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 até que do meu interior flua rios de água viva, para a tua glória. Senhor Jesus, completa a tua obra na minha vida. Eu não quero sair daqui hoje em frieza. Eu não quero sair como eu entrei. Por isso, batiza-me com o Espírito Santo e com fogo. Vem o fogo do teu Espírito. Envia o fogo do teu Espírito. Aviva a minha vida. Aviva minha vida. Dá-me um avivamento. Dá-me um avivamento. Pessoal. Personal. Familiar. Nesta igreja. Para o louvor da tua glória. Para a alabança de tu glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aplauda o Cordeiro que venceu. Aplaude ao Cordeiro que ha vencido. Orando, Senhor, nesta noite. E eu não sei, Senhor, há mais pastores aqui esta noite. Há líderes, há pessoas que lideram ministérios, lideram células. Senhor, aqui há homens, Senhor, que lideram suas famílias. E eu não sei, Senhor, se todos querem fazer essa mesma oração, se todos han sentido lo mesmo. Senhor, pero quero repetir, oh Deus, uma vez mais. E uma vez mais de forma pública, Senhor, na oração que he hecho já algumas vezes. Una vez más, Señor, querido, entregar el pastorado y el liderazgo de IBF en tus manos, Señor. Señor, que tú asumas el control y el gobierno de mi vida, de mi familia y del ministerio que usted me ha confiado.
Que así como mi pastor, Señor, que yo sea solo un esclavo tuyo. Señor, que no sean las sesiones administrativas, que no sea el deseo del corazón humano. Señor, que no sea porque a alguien se le antoje, sino porque tu Espíritu nos guía. Que vamos a hacer, oh Dios querido, todo lo que hagamos a partir de ahora, aún más de lo que hacíamos antes. Queremos, oh Dios querido, poder decir, oh Dios querido, como el liderazgo de la iglesia en Jerusalén, que pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, que solamente os abstengáis de la carne sacrificada, de la inmoralidad sexual, de carne ahogada. Señor, que nuestras decisiones sean así, Señor. Señor, que nuestras decisiones sean guiadas por tu Espíritu. Y yo sé, oh Dios querido, que aquí hay, Señor, corazones dispuestos, Señor. Corazones que anhelan, Señor querido, ser guiados por tu voz. Oramos para que se caigan las escamas de nuestros oídos, Señor. Porque antes de ver tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar su voz, Señor. Como decía el pastor, oh Dios, en esta prédica, Señor querido, si el Espíritu Santo nos manda a aceitar, no tenemos que preguntar ni que buscar ver si hay una silla, simplemente tenemos que tirarnos. Señor, yo sé, oh Dios querido, que tú nos estás llevando como Filadelfia, Señor, a lugares desconocidos por nosotros. Señor, hemos vivido tantas cosas nuevas, Señor, este último tiempo, Señor, y no sabemos muchas veces qué hacer. Señor, y mi oración de verdad es que sigamos así, Señor. Que sigamos sin saber qué hacer para jamás tomar una decisión, Señor, por lo que sabemos. Señor, que estemos, Señor, siempre así, Señor, porque cuando no sabemos qué hacer, buscamos en ti. Cuando no sabemos qué hacer, Señor, dependemos de ti. Señor, ya estamos cansados, Señor, de tomar decisiones por la mayoría absoluta de los votos o por mayoría simple de votos. Señor, basta, Señor, con estar preocupado, Señor, de tener el 50% más uno para tomar una decisión. Señor, guía tu iglesia, Señor, de ese tiempo, Señor querido, a buscar en tu Espíritu y poder decir: vamos a hacer eso porque el Espíritu Santo nos mostró que eso es lo que tenemos que hacer. No vemos nada, no sabemos, no sentimos, pero hemos escuchado su voz y hemos decidido obedecer a esa voz. Querido Espíritu Santo, llévanos a donde tú quieres, porque iremos, Señor. Iremos, porque iremos, Señor. No dudaremos, no cuestionaremos. Seguiremos, Señor. Seguiremos, oh Dios querido, cada dirección dada por tu Espíritu, porque creemos, oh Dios querido, que hay, Señor querido, algo especial que tú deseas hacer aquí en Arica. Creemos, oh Dios querido, Señor, en un mover que tú deseas, oh Dios, empezar aquí en el norte de Chile. Y sé, oh Dios querido, que desde Arica, Iquique, Alto Hospicio, desde Pozo Almonte, de Guara, Señor, de las ciudades del norte de Chile, que tú, Señor, enviarás un avivamiento, Señor, a toda nuestra nación y de Chile a las naciones. Y dejaremos de ser, oh Dios querido, una tierra ignorada, despreciada, Señor, y personas de todas las naciones vendrán a ver y a vivir, Señor querido, Señor, una experiencia contigo en este lugar. Oramos, oh Dios querido, para que el Espíritu Santo asuma el total control de nuestras vidas, que Él asuma el gobierno de nuestras vidas y ministerios, porque sabemos, Señor, sabemos que aunque mucha gente no conozca Arica, que aunque mucha gente, Señor, jamás ha pensado en venir para acá, Arica, Señor, puede ser la nueva Redding. Arica puede ser, oh Dios querido, la nueva Marilia. Señor, creemos en eso, Señor. Creemos, oh Dios querido, Señor, que la unción que usted ha derramado sobre nuestra iglesia madre ha fluido, Señor,
y ha llegado a nosotros. Y sabemos, oh Dios querido, que estamos, Señor, a punto de vivir el mayor avivamiento de la historia. Señor, y nos alegra saber, oh Dios, que seremos parte de eso. Porque, Señor, hemos tomado la decisión de, en vez de invitarte a ser parte de nuestros planes, hemos decidido involucrarnos en tus planes. Hemos decidido ser parte de lo que tú quieres y no invitarte a ser parte de lo que nosotros queremos. Señor, una palabra, Señor, ha quemado en mi corazón de cuando un discípulo de Bill Johnson preguntó a ti en oración: ¿por qué escogiste a Redding, una ciudad tan pequeña y desconocida? Y la respuesta del Espíritu fue: yo no escogí a Redding, yo escogí a Bill Johnson. Y Bill Johnson escogió a Redding. Señor, sabemos que tú no escoges lugares, tú escoges personas. Y aquí hay personas que fueron escogidas por ti para liderar el mayor avivamiento de la historia de ese país. No, Señor querido, para liderar en el sentido de, Señor, de estar en lugares de honra, de estar, Señor, donde las luces brillan, no. Personas que liderarán ese avivamiento desde su casa, desde su lugar secreto. Personas que saben, Señor, que todo lo que se ve en público, Señor, es resultado, Señor, de una siembra en el secreto. Señor, levanta, Señor querido, hombres y mujeres, Señor querido, que entren en el secreto, sin tiempo, Señor, sin hora para salir, que puedan entrar, cerrar la puerta y no salir de ahí hasta que tú les hables, Señor. Señor amado, llévanos, oh Dios querido, a tener cada día más, oh Dios, una vida, Señor, de comunión, de intimidad y de dependencia contigo, Señor, de ti. Señor querido, haz algo nuevo, Señor. Derrama, Señor, sobre nuestras vidas. Porque creemos, Señor querido, que ya basta, Señor, de marcar el paso, Señor. Basta, Señor querido, de mantener una iglesia. No fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a avanzar. Señor, basta, Señor, de pensar o malinterpretar el texto, Señor querido, de esta mañana. Cuando Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, no significa que la iglesia resistirá a los ataques del enemigo. Significa que la iglesia irá y romperá las puertas del infierno, las cadenas de las tinieblas que han mantenido atadas, Señor, generaciones, Señor querido, en esta ciudad. Señor, personas que han vivido, Señor, como esclavas de Satanás durante años. Generaciones de esclavos de las tinieblas serán libres. Porque la iglesia avanzará y entrará en lugares que antes eran dominados por las tinieblas y que ahora, Señor, pasarán a ser gobernados por el reino de Jesucristo, nuestro Señor. Señor, levanta una iglesia valiente, levanta una iglesia fuerte, levanta, Señor, una iglesia dispuesta. Porque, Señor, en todas las páginas de las Escrituras no hay, Señor, ni siquiera una persona floja que haya sido llamada por ti. Señor, tú no llamas a personas flojas, perezosas, sino a gente dispuesta a trabajar. Levanta, Señor, un ejército, Señor, en estos días para que podamos ir y hacer discípulos de Arica, de Chile y en las naciones. Señor amado, llévanos, oh Dios, a ser, oh Dios amado, como los hermanos que vimos en esta noche, como Ananías, como Pedro, como Felipe, como Pablo, como Bernabé, a ser, oh Dios, hombres que tienen una relación tan profunda contigo, que llegaron, Señor, a ser uno contigo, como es lo que buscamos este fin de semana, que ya no viven ellos, Señor, que ahora, Señor, es tu Espíritu, Señor, que los guía, es tu Espíritu, Señor, quien los mueve. Señor, esto es lo que queremos vivir, Señor. Señor, en este lugar queremos estar, Señor, y ahí queremos permanecer. Como dice la canción de Morada, Señor, yo quiero estar en este lugar y permanecer en este lugar hasta que yo me transforme en este lugar. Señor, queremos estar en tu presencia y permanecer en tu presencia hasta que seamos uno contigo, Señor. Hasta que la gente, cuando nos vea, Señor querido, no nos vea más a nosotros, sino que a ti, Señor.
Señor, hasta llegar a ser lo que, Señor, nuestro pastor ha ministrado desde ayer, Señor. Hasta que tengamos, Señor amado, Señor, el mismo carácter, la misma integridad, el mismo corazón, el mismo amor, las mismas actitudes, el mismo sentir, las mismas palabras, la misma fe de Jesucristo. Llévanos, oh Dios, a este lugar. Transforma nuestras vidas, Señor. Y sigue, Dios querido, ministrando, Señor, a cada uno de nosotros. Recibimos, oh Dios, y atesoramos en nuestro corazón todo lo que tu Espíritu ha ministrado, Señor, a través de nuestros pastores. Honramos, oh Dios querido, la vida de nuestros pastores. Y te honramos a ti, amado Espíritu Santo, porque también sabemos, oh Dios, que ellos, Señor querido, han pagado el precio en oración y ayuno, en renuncia, en obediencia, para que tu Espíritu pueda hacer todo lo que has hecho a través de sus vidas. Oramos, oh Dios, con un corazón agradecido, porque sabemos que todo lo que fue profetizado sobre nuestras vidas durante todo el día de hoy, desde ayer en la noche, ya lo hemos recibido y ya estamos comenzando a vivir. Y por eso te damos, Señor, toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.